No intervalo, o Paulo lembrava aqui, rapidinho, o estigma a mais, uma questão da ditadura, ou seja, o projeto nuclear brasileiro começa com a ditadura e ainda tem aquela característica de ter sido um lado dele desenvolvido de uma maneira um tanto ou quanto secreta pela Marinha em busca do submarino nuclear. Ainda ficou essa marca, mais uma vez, do aspecto militar. Mas uma coisa que eu acho que preocupa e que marca muito a população na energia elétrica, assim, nós temos Angra, precisa de Angra, precisa de hidrelétrica, mas e o apagão? Ou seja, o que nós conseguimos com a economia, que o professor Gondenberg disse, puxa, mas hoje o que nós temos de reserva para o desenvolvimento é fruto do que a gente conseguiu com o racionamento, uma cultura nova de economia de energia. Se o país voltar a crescer, tiver o tal do espetáculo do crescimento tão prometido, nós temos condição de ter energia elétrica ou vai fazer falta energia nuclear? Veja bem, André, no Plano Real, né, de 94 até no final do governo Fernando Henrique Cardoso, o crescimento do consumo de energia anual girou em torno de 3.200 megawatts ano. Em 94, no início do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele, né, previu que o país teria que investir em infraestrutura, principalmente na área de energia. Como o país iria se desenvolver, precisaria investimentos que, naquela época, especialistas em planejamento energético já previam que em 2002, 2003 teriam algum problema de fornecimento de energia, caso não ocorresse investimentos. Então, os investimentos vieram, mas não vieram o montante que deveria ser. Angra 2 foi retomada, porque Angra 2 estava parada, a construção de Angra 2, e foi acelerada o retorno de Angra 2, tanto que Angra 2 entrou em operação no final de 2000, justamente no início do conhecimento público que haveria um problema de fornecimento de energia em 2001. Mas vai faltar, se não tiver Angra 3, vai faltar energia Não ou a gente não vai corre esse faltar risco? energia, não diria que faltaria energia, né? Angra 3, hoje, o crescimento de demanda hoje no Brasil é em torno de 4,5% ao ano. Diminuiu em relação ao período do Plano Real. E isso equivale a dizer, hoje o Brasil, a demanda brasileira hoje gira em torno de 43.000, 44.000 megawatts, né? Isso representaria em torno de 2.100 megawatts ano, novos na linha, e que exigiriam investimentos, isso de acordo com a ANEEL, né, da ordem de 6 a 7 bilhões de reais ano. Esse ano a gente está passando, os investimentos não vieram porque o novo modelo ainda não foi regulamentado, então espera-se que para o próximo ano ocorram novos investimentos, e aí a aposta hoje do governo é em torno das térmicas a gás, né, que poderia suprir essa demanda. Então Angra 3 viria a somar, e justamente naquilo que o Paulo estava falando, é uma diversificação da matriz brasileira, porque o motivo daquele racionamento de 2001 foi a dependência exclusivamente, quase que exclusivamente, né, das hidroelétricas, né? Então, quando houve de chuvas no país, né, acho que e esse ciclo de chuvas ocorre a cada 10 anos, né, segundo o histórico da Eletrobras. Então, juntando esses dois fatores, ocorreu o problema da crise. Então, as usinas nucleares viriam, né, diversificar essa matriz energética. Bem, da mesma forma que outras alternativas também, né, o governo está investindo no Proinfa, que é algo interessante, né, porque o país tem potencial eólico para ser aproveitado, e o Proinfa justamente visa incentivar investimentos nesse setor. Certamente ninguém Vamos contesta, colocar né? essa questão de outro ponto de vista, do ponto de vista conceitual. Nós sabemos que o combustível fóssil é finito, ou seja, dependendo do seu consumo, vai se esgotar. Por questões ambientais, a quantidade tamanho da área que pode ser inundada e a quantidade de hidrelétricas que nós podemos
construir no Brasil também é finito, depende da geografia e do clima e de um equilíbrio ambiental. Ou seja, não resta a menor dúvida que, somente discutindo do ponto de vista conceitual, como foi dito aqui, nós precisamos ter várias fontes de energia. Os países de primeiro mundo, hoje em dia, estão investindo num programa de 20 anos, a partir de agora, de novos tipos de aceleradores, de novos tipos de usinas nucleares, que não deixem, para os quais o resíduo não tem a periculosidade que tem hoje em dia. Aí eu pergunto, o Brasil pode ficar fora dessa discussão? Precisa ficar fora dessa discussão? O único jeito de estar apto a participar dessa discussão é ter a informação e a educação para poder discutir. Senão vai ser um comprador de tecnologia e nunca um partícipe desse programa. Como é que nós estamos, Paulo, em termos de pesquisa na área de energia nuclear? Nós começamos em torno de 49, não é isso? Com a energia nuclear. O IA, né? o IA, foi criado em 54. Em 54. Não, mas 49 já o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas já CBF, seria um marco quase, né, do início dessa pesquisa nuclear. O CNPq, se me permite, foi criado pelo almirante Barroso exatamente para desenvolver... Pelo Álvaro Alberto. Álvaro Alberto. Pelo Álvaro Alberto, exatamente para iniciar um programa nuclear no Brasil. Ou seja, se criou uma instituição visando exatamente... Como é que nós estamos hoje, Paulo, na parte da pesquisa nuclear? Eu acho que a parte da pesquisa em energia nuclear melhorou muito Em energia e no depois geral, da democratização do Brasil, porque eu acho que antigamente havia um isolamento muito grande entre os institutos mais técnicos ligados à energia nuclear e as universidades onde se faz mais pesquisa básica. Então havia um distanciamento muito grande. E isso, o contato entre essas duas partes é muito importante, é fundamental. Então, você pergunta, quer dizer, eu estou querendo pegar carona nisso que o professor Alessandro estava colocando, quer dizer, da independência nacional, da possibilidade de desenvolvimento de uma tecnologia brasileira. O Brasil hoje, se é o sexto produtor, né, ou pelo menos a sexta reserva de urânio do mundo, já passa por um processo, né, por centrifugação de a China quer importar. E a China quer importar, até, né, houve esse aspecto aí muito alardeado, né, do acordo nuclear possível com a China recentemente. Mas eu digo que sempre, se hoje em dia, por exemplo, ainda tem que ir para o exterior, né, vai para o Canadá, Holanda, parece para voltar a gás e virar a pastilha aqui em Resende. Nós temos a possibilidade de tecnologicamente superar isso sem aquela visão tão separada, como você diz, como era o acordo o acordo, por um lado, da Alemanha e a questão, no caso, a Marinha, né, fazendo outra coisa que é meio secreto. Né? Não, o potencial nós temos, quer dizer, sem recursos humanos não se faz isso daí. Eu acho que, do ponto de vista de recursos humanos, de formação de pessoal aqui, nós estamos bem. Agora, não se faz nada sem dinheiro. Então, só dizer, por exemplo, o professor Alejandro estava falando dos novos reatores que tem. Quer dizer, o Brasil faz parte de uma cooperação internacional para desenvolver esses novos reatores. Então, existem pesquisadores brasileiros trabalhando nesses reatores para daqui a 20 anos. Não estão falando em Angra 3, quer dizer, estão falando já pensando no futuro. Agora, se os investimentos em pesquisa no Brasil, tanto básica quanto na área de energia nuclear, continuarem muito baixos como é hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos participar de uma pesquisa em novos reatores, que daqui a 20 anos esses reatores vão estar em operação, com a parte de rejeitos muito melhor equacionada do que os reatores de hoje, e provavelmente nós não vamos ter nenhum desses reatores. Nós vamos simplesmente ter colaborado no desenvolvimento de reatores. Então, há uma distância entre a potencialidade que nós temos para fazer esse desenvolvimento todo e os recursos, porque, por mais que a gente possa gostar muito do nosso presidente, não basta ter imaginação, não. Tem que ter verba também. Aí já é um problema mais complicado. Eu já tenho a seguinte visão,
que a pesquisa está ligada à produção. Se não existir produção, né, a pesquisa pode se perder. E a produção não existe sem a pesquisa, porque se não estiver pesquisa, a produção também fica limitada, fica na dependência, como o Alessandro falou, na dependência exterior. Então, as duas coisas estão totalmente ligadas, né? Então, investir em pesquisa, investir em formação de recursos humanos, que este hoje é o grande problema do programa nuclear brasileiro. Hoje o programa nuclear teve um período, que eu diria que foi um período de grande produção de técnicos e engenheiros, foi o acordo após o acordo com a Alemanha, que começaram a surgir interesses de recém-formados, né, de engenheiros, físicos, químicos, daquela se época. me permite, eu tenho uma ideia muito mais crítica da situação da nuclear brasileira. Deixa eu só terminar, Alessandro. E essa formação, e mesmo alunos que ingressavam na universidade, elas ingressaram porque tinham perspectivas, buscaram energia nuclear, porque tinham perspectivas de trabalho no futuro. E isso não tem como ser separado. Você tem o desenvolvimento de recursos humanos só acontece se você tem perspectivas no futuro, de você ter um trabalho, de você ter um aproveitamento. Bem, eu vou lhe pedir aqui um intervalo mais, a gente volta com a sua participação nesse aspecto. Até já.